Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui de volta para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar prosseguimento, convido você para se inscrever nele, deixar seu like, seus comentários, suas críticas, compartilhar este conteúdo caso desejar. Hoje eu quero estar aqui comentando respectivamente sobre um texto bíblico referente à nova tradução bíblica da NVI. Entre vários textos que eu estive observando a proposta de leitura nova, segundo ao qual foi proposto pela comitiva, né, de tradutores da NVI, entre os vários textos que eu tive olhando, me deparei com este de Gênesis capítulo 3 e o versículo 5, que nos traz a seguinte leitura bíblica, segundo a descrição que temos aí na imagem, que nos diz assim: é que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Como podemos perceber a descrição dessa imagem e a proposta de leitura da nova tradução bíblica da NVI, o que acontece? Quando aparece a segunda vez a palavra Deus no texto, ali onde diz assim, como Deus, conhecedores do bem e do mal, nós podemos perceber que a palavra Deus aí no caso, ela aparece com um D maiúsculo no caso, né? Com D maiúsculo. Logo isso faz referência a Deus no sentido singular e faz referência no caso ao Deus Todo-Poderoso, né? Faz referência ao Deus de Israel, ao Deus Criador dos céus e da terra. É o que faz-nos entender esta tradução bíblica aí. Porém, o que acontece? Este tipo de proposta de tradução bíblica aí, este tipo de proposta de leitura, ela já está contida em outras traduções no caso. Ou seja, ela acaba se harmonizando na mesma linha, na mesma proposta que as outras traduções também trazem. Mas o que acontece? Quando nós vamos, por exemplo, fazendo uma leitura no texto hebraico, aí onde eu marquei, coloquei em destaque, no caso, sublinhado, nós podemos perceber que no texto hebraico nós temos a palavra Kelohim, né? E esta palavra Kelohim aí, dentro da proposta da estrutura de uma análise sintática, ela é traduzida, no caso, como deuses, e não como Deus, fazendo referência, no caso, ao Deus absoluto, ao Deus único. Não. A segunda vez que aparece no texto de Gênesis capítulo 3, versículo 5, como está aí na descrição da imagem, você pode ver claramente, no caso, aonde eu destaquei aí, você pode ver que ali aparece na forma, né, como deuses, no caso, né, na tradução literal do texto. Então, dentro de uma análise gramatical no texto, segundo esta imagem aí da descrição, que é do do interlinear do Dr. Edson de Faria, ele traduziu nesta forma. Quando vamos averiguar nas gramáticas de sintaxe, normalmente esta construção aí, Kelohim, no caso, né, que aparece no texto hebraico, geralmente nas gramáticas de sintaxe é traduzido como deuses. Algumas traduzem também como fazendo a tradução como seres divinos. Ou seja, a ideia da proposta no texto hebraico é uma ideia fazendo referência ali a vários deuses ou a seres divinos. Uma ideia, no caso, pluralizada, né? Fazendo referência a mais de um ser. O que acaba não estando harmonizado com a proposta da nova tradução bíblica da NVI, né? Que ali faz referência a um único Deus. E quando nós vamos também observar a proposta de leitura da tradução grega, né, da Septuaginta, ali aparece o substantivo teoi, né, teoi ou teoi,
no caso, né? Aparece sublinhado ali onde eu marquei ali, destaquei ele, no caso, né? Aparece na forma ali de um substantivo nominativo plural masculino, né? E a Septuaginta também traduz este substantivo na forma como deuses. Então, o que eu quero aqui dizer é o seguinte: tanto a proposta de leitura da tradução grega, da Septuaginta, no caso, do Antigo Testamento, tanto na Septuaginta, a proposta de leitura se encontra no plural, né? Traduz ali como deuses, e quando vamos no texto hebraico, a tradução literal também é como deuses. O que temos aqui é o seguinte: tanto no texto hebraico quanto no texto grego, em ambos não há fundamentação exegética, sintática, né, para a proposta de leitura da nova tradução bíblica da NVI. Com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer o seguinte, que esta tradução aí, no caso da NVI, ela acabou, no caso, partindo mais do pressuposto de uma interpretação, no caso, teológica, e não gramatical, sintática, exegética. Porque, como eu disse, tanto nas gramáticas de sintaxe, como também de sintaxe avançada, como na proposta de tradução do texto grego da Septuaginta, ambos traduzem a segunda vez que aparece o substantivo Deus, no caso no texto, traduzem como numa forma plural. E um detalhe curioso, que quando você vai fazer uma análise diretamente nos códices do texto hebraico massorético, o que acontece? Nas margens é descrito, no caso, existe uma marcação que eles faziam. E nos códices do texto hebraico massorético, foi colocado ali uma marca, no caso, fazendo menção pelos próprios judeus massoretas, no caso, mencionando que a segunda vez que aparece a palavra Deus neste texto hebraico, ele deve ser, sim, traduzido numa forma pluralizada. Por isso que geralmente é traduzido como seres divinos ou, então, é traduzido como deuses. Essa ideia de se traduzir ali Deus no formato singular, no caso, conforme fez essa tradução da bíblica da NVI, é uma tradução equivocada. Como eu disse, não tem fundamentação nem dentro da tradição de proposta de leitura da tradição judaica, não tem fundamentação exegética, gramatical e sintática no texto hebraico e nem mesmo na proposta de tradução grega da Septuaginta. Então, com isso, eu quero já aqui adiantar o seguinte: a única forma que eles encontraram suporte, no caso, para traduzir aí da forma como Deus, conhecedores do bem e do mal, foi a partir de um pressuposto, de uma interpretação teológica e não gramatical. Com isso aqui eu quero concluir a minha fala dizendo o seguinte, que são poucas as traduções bíblicas que traduziram de forma coerente e sensata a segunda vez que aparece a palavra Deus neste texto de Gênesis capítulo 3, versículo 5. Poucas são as traduções. A maioria seguiu uma interpretação mais teológica e não gramatical, conforme está proposto aí no texto hebraico e também na tradução grega da Septuaginta. Então é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês aí nesta ocasião, né? Eu pensei que o texto de Gênesis capítulo 3, o versículo 5 da nova tradução da NVI traria aí, no caso, né, uma proposta de leitura que tivesse uma fundamentação exegética referente a este texto.
Mas eu vi que deixou a desejar nessa questão também aí, como muitas outras deixaram. Então é isto, Deus abençoe as vossas vidas, obrigado por assistir este vídeo e até uma próxima ocasião.